Atenção, Começou atenção. aqui. Milton César, câmbio. Aqui estamos, do outro lado da galáxia, respondendo em tempo real, em homenagem à não localidade da mecânica quântica. Sensacional, né, cara? Vamos começar bem. Bom, começar bem inteiro, né? Porque você já deve ter reparado na minha voz. Minha voz já não é legal normalmente, né, cara? Agora, rouco piorou. Então, peço desculpas a você e aos nossos 274 seguidores até o momento. E vai ter que ir assim mesmo, né? Que toda santa segunda-feira estamos aqui gravando esses episódios, né? E às vezes acontecem os problemas, né? Dessa vez eu tô com sinusite, dor de garganta, mas vai assim mesmo, vamos embora. O importante é o conteúdo e não a forma. Isso, a voz tá sexy. Manda pau, manda pau. Vamos lá, cara. Então, mais um episódio de Contatos Insólitos, esse é de número 59. Já? E o tema de hoje é qual o valor da vida humana? Aí, o título é meio abstrato demais, né? O que quero dizer com isso? Então, como sempre, eu vou explicar de onde veio essa ideia, quais são as primeiras premissas, e aí depois eu passo a bola para você fazer os seus comentários. Vamos lá. Bom, cara, é o seguinte, mais uma vez eu estava assistindo, você não vai ficar impressionado com o que eu vou dizer, um vídeo do Bernardo Kessler, uma entrevista que ele estava dando, e ele falou uma coisa que me fez pensar muito a respeito, e a partir daí surgiu toda a temática desse episódio, cara, que é o seguinte, depois eu vou deixar disponível aqui embaixo, pessoal, né, que quiser ter acesso ao vídeo, o link para assistir esse vídeo daí, sempre que a gente pode, sempre que eu lembro também, às vezes, muitas coisas que a gente fala, a gente não lembra a fonte, né, cada onde é que a gente tirou essas ideias, fica difícil de colocar, mas sempre que eu lembro, eu coloco sempre no descritivo, então quem tiver interesse depois pode dar uma olhadinha lá, que eu vou deixar disponível, mas do que se trata então, né, cara? Em determinado momento dessa entrevista que ele estava dando, ele estava falando realmente sobre o valor da vida humana frente a bilhões de anos, porque pegar aí a idade da Terra, 4,5 bilhões de anos, a vida mais ou menos aí estima-se que tenha começado há 3,5 bilhões de anos, todo um processo evolutivo de bilhões de anos e de bilhões de experimentos, digamos assim, de vidas que começaram, vidas que se desenvolveram, vidas que foram extintas, né, inúmeros momentos de catástrofes e a coisa teve que começar quase que do zero novamente para depois, né? Então, assim, muitos sacrifícios, muito sofrimento ao longo de bilhões de anos para que a gente culminasse no momento em que estamos, né, onde o homem aparece, finalmente o Homo sapiens toma conta desse planeta e aparece. Então, ele estava justamente tentando se referir a um processo, né, de autoconsciência, onde o surgimento da consciência e da metacognição, né, o que seria a metacognição? Essa capacidade de autocrítica, né, de você parar e pensar a respeito do que você está fazendo, né, quais são as suas opções, a razão de você estar aqui, né, o que explica o motivo de você estar aqui, qual que é o seu papel nesse cenário, esses processos autorreflexivos, né? Essa seria a metacognição. E porque o entrevistado até então estava questionando qual seria o sentido da vida, então ele falou que, do ponto de vista puramente evolutivo, esse já seria um grande prêmio que nós, seres humanos, ainda que em extremo sofrimento, ainda que tivéssemos uma vida nascendo sofrendo e morrendo ao longo de toda essa vida em um profundo sofrimento, teríamos o grande presente de ter sido municiados, digamos assim, ou sido presenteados com essa oportunidade de fazer com que a vida finalmente tomasse consciência aqui nesse planeta, né, cara? Estamos falando agora de, né, restritos aqui ao nosso planetinha, não estamos falando do universo como um todo, mas o histórico daqui, o histórico local. Então, teríamos sido agraciados com essa oportunidade de fazer com que toda essa vida que até então foi nadando com a corrente do instinto, finalmente tivesse essa oportunidade de emergir, colocar a cabeça para fora dessa enorme corrente instintual, para finalmente ter uma autoconsciência, a metacognição, e dando a oportunidade para que o universo, pelo menos em condições locais, pudesse ser autoconsciente através de nós, né? Então ele falou que só isso já justificaria todas essas vidas, todos esses sofrimentos de bilhões, sei lá, de repente trilhões de animais que passaram pela superfície desse planeta, tiveram suas vidas muitas vezes com muita dor, sofrimento, e vai se saber qual outros tipos de mazelas
sofressem para culminarem nessa oportunidade de ouro que, na esmagadora maioria das vezes, a gente não se dá conta e não valoriza devidamente, né? Então, ele menciona que, por si só, esse seria o valor mais básico que a vida humana poderia proporcionar a este planeta, né? E isso me fez pensar em várias questões, né, cara? Então, eu queria abrir mencionando isso para você, né? E depois eu fiz até um esqueminha aqui de uma equação, aqui desenhei aqui no papel umas coisas, mas depois eu adiciono essas ideias aí, porque são coisas que me ocorreram depois que eu fiquei pensando, né? Mas é mais ou menos por aí. Então, ainda que a gente nem considere, né, não estou aqui mencionando em momento algum a questão do idealismo metafísico, né, de que a consciência é fundamental e de que o mundo físico seria uma consequência, né, uma manifestação no mundo tridimensional de uma coisa imanifesta. Não, estou mencionando apenas a trajetória biológica, né, o aspecto puramente material mesmo e biológico do desenvolvimento da vida nesse planeta já seria justificável, já daria um grande valor à vida humana, né? Sem mencionar os outros aspectos que aí depois a gente com certeza vai entrar ao longo do papo, mas eu queria iniciar por aqui, dando o meu pontapé inicial, agora é contigo. Vamos lá. Começou bem, como sempre. Então, quando você me passou o tema, né, o valor da vida, não tive dúvida. Fui atrás dos meus alunos do mercado financeiro e perguntei quanto vale uma vida, né? Então, todos eles no começo riram, né, porque não, é incalculável, isso não existe e tal. Mas depois, a gente batendo uma bola, a gente começou a ver que, apesar dessa ideia de que não tem nada que se preze mais do que uma vida humana, não seria de um valor incalculável, em várias das nossas instituições, ela é precificada, sim, seja num seguro de vida, ou seja num julgamento em que houve algum tipo de suicídio, alguém tirou a vida de outro, um juiz precifica um valor de uma indenização para que as pessoas, a família prejudicada, receba. Só 2 exemplos de uma situação peculiar, bem típica do nosso planeta, em que a gente tem que chegar ao ponto em que tem que precificar uma coisa que, teoricamente, todo mundo reza, que é imprecificável, incalculável, invariável, né? Gostei muito dessa introdução do esforço para a vida humana, que é bem por isso daí, né? Quer dizer, não é esforço para a vida humana, é esforço, entre aspas, para se chegar à melhor forma possível de consciência autorreflexiva, que seria capaz de guiar, na ausência de um termo melhor, o planeta para que ele continue se sustentando, indo para frente e tal. E nesse aspecto fracassamos rotundamente, né? Colocamos tudo a perder, em geral, não individualmente. Estamos colocando tudo a perder. Não é à toa que vamos ter, daqui a 6 dias, mais uma conferência das Nações Unidas para discutir as questões climáticas, a crise climática, que é muito com relação a nós, né? O que você falou com relação a esse esforço que o Bernardo Castro colocou, o que me parece é que a gente já discutiu isso de várias maneiras tangenciais. A maioria das pessoas não enxerga a oportunidade de ouro, como você colocou, não enxerga isso. Por quê? Porque, basicamente, a ideia geral da ciência, do materialismo é: o universo não tem sentido, o universo não tem razão de ser. Não existe razão de ser. A vida é um acidente, e a vida inteligente é um acidente mais raro ainda. Portanto, desfrute enquanto pode, porque você está condenado a morrer e sofrer. Essa mensagem subliminar. Claro, as religiões, as tradições espirituais, tal, tentam mostrar que não é isso. Mas o que prevalece é isso. Olha, não tem sentido nenhum, não tem por que você estar aqui, vai sofrer, então, olha, passe por cima dos outros, não importa, usufrua o quanto puder, porque isso aqui é limitado. E é claro que não vai conseguir. Qualquer mentalidade que enxergue a vida sob esse prisma não vai valorizá-la. Não vai valorizá-la de jeito nenhum. Exato. Então, é por isso que a gente chegou em vários dessas ruas sem saída, dessas esquinas de bico, sem poder encontrar um olhar melhor. A maioria, muita gente no mundo já enxerga Então, uma falhada agora aí, eu não sei se você está me ouvindo. Opa! Claro, alto e claro, alto e claro. Para mim aqui deu Nunca uma parou, nunca parou. gelada na imagem, eu
Você pode voltar um pouquinho, por favor? Que aqui... Nunca parou aqui. Não, o que eu estava dizendo como a maioria das pessoas está nesse nível de consciência que não está enxergando o valor da vida, como é preciosa a consciência autorreflexiva, como é importante nós sermos os pilotos da espaçonave Terra, a maioria não enxerga, mas muita gente no mundo não só enxerga, como está atuando em prol de todas as criaturas sencientes do planeta. É importante deixar claro aqui que a gente sempre está falando de uma maneira genérica, né? Existem exceções, obviamente, em tudo, e inclusive em várias coisas que mencionamos aqui, não dá para a gente generalizar, né? Mas, enfim, cara, voltando um pouquinho no que você mencionou sobre a vida ser inestimável, né? Existe até um filme na Netflix falando sobre um personagem lá que foi um advogado, que na época quando houve aquele atentado contra as Torres Gêmeas e um monte de pessoas morreram lá, ele foi obrigado, naquele momento de comoção, naquele momento super difícil, a entrar com indenizações, né? E assim, era um problemaço, porque aquele clima que estava, como é que você ia falar em indenização e foi justamente esse o problema, como é que você vai mensurar o valor da vida humana, né? E o governo, por outro lado, estava fazendo pressão para que houvesse, né, algo a ser pago, mas esse que era o problema, quanto? Né? Como é que você poderia quantificar isso? Então, o filme aborda, o filme inteirinho falando sobre isso, essa polêmica, o quanto que esse advogado e esse escritório de advocacia sofreram em relação a isso, os percalços, as ideias erradas que eles tinham quando eles abordavam as pessoas, e depois eles tinham um feedback super conflituoso em relação a isso. É realmente muito problemático. Bom, lógico que a ideia aqui original não foi falar sobre preço, né? Não era isso que eu estava querendo dizer, mas o valor realmente, além da questão monetária, né? Uma outra coisa que você mencionou, qual que era? Agora me fugiu, cara, não anotei aqui, me fez. Enxergam as oportunidades, as instituições têm que dar esse preço para a vida, mas a maioria consegue inestimável. Muitas pessoas estão batalhando enxergam e estão batalhando por isso, enxergam o valor dessa perda de ouro. Bom, enfim. Não me lembro muito bem, mas enfim. Por isso que eu agora estou com o meu... Eu poderia ter anotado, né, mas eu confio tanto na minha memória que eu falo, não, dessa vez eu não vou esquecer, mas acabei esquecendo. Tudo bem, sem problemas. Mas voltando a essa questão, cara, eu até imaginei depois, pensando muito bem, que existem dois aspectos aí, né, cara, e os dois são importantes. Assim, dois até onde eu consigo enxergar, né? E por isso que eu imaginei essa questão da função, né, matemática, você tem eixos x e y, né, e uma curva ascendente. E essa curva, ela começou muito devagar, né? É uma curva exponencial, mas ela começou muito devagar em termos evolutivos, né, em termos biológicos, digamos assim, até culminar, né, mais uma vez, voltando a dizer, aqui localmente, né, no Homo sapiens, e o eixo Y seria a evolução consciencial, né? Ou seja, então me parece que essa curva ela passou a ser exponencial depois de muito tempo no eixo X, muito tempo nesse eixo X, e agora está tendo um pico, né, em direção a esse eixo Y, que é a evolução consciencial, né? Então me parece, de uma certa maneira, que nas duas formas a questão da valorização ela é sensacional, fantástica, porque por um lado a gente tem que fazer jus a esses 3,5 bilhões de anos de evolução biológica aqui nesse planeta, né? E, por outro lado, fazer jus a essa oportunidade da consciência se infiltrar aqui no universo material, né? E se infiltrar de acordo com as ideias do idealismo metafísico, né? Para que a gente tivesse as oportunidades de ouro e fazer uma coisa se encaixar com a outra e, a partir daí, realmente prover essa questão da responsabilidade. Eu lembrei agora que você me falou da responsabilidade, né? Da gente realmente tomar as rédeas, porque é isso que a metacognição faz. Espera aí, o que eu estou fazendo? Né? Porque, como já mencionamos anteriormente também, em processos de sonhos, a gente simplesmente participa, né? A gente age e reage automaticamente. Você não tem aquele insight de falar, peraí, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso? O que é esse cenário? Onde eu estou participando? Que coisa maluca é essa, né? Na vida real, acho que muitos de nós, inclusive, estamos ainda sonhando. Ainda não colocamos a cabeça para fora dessa dimensão instintiva, né? E vivemos dentro de um sonho. Ainda que esse sonho seja um sonho simplesmente cultural, mas não deixa de ser um sonho, né? Que é a questão
da metáfora que a gente gosta muito do cativeiro, né, cara? Então, eu acho que em determinado momento a gente precisa unir esses dois eixos, né, o X e o Y, para ter essa magnitude do valor que é estar aqui agora nesse presente momento e fazer jus, né, realmente a importância, dar essa devida importância a esse momento único da nossa vida e talvez do nosso planeta, fazendo a diferença, né, cara? Então, acho que juntando esses dois universos, o universo consciencial se filtrando do mundo imanifesto, ou do universo imanifesto para o universo manifesto, e, por outro lado, fazendo jus a esses bilhões de anos aí de evolução biológica, que também vem a visualização, para mim, pelo menos, é linear, né? Eu sei que é ilusório isso, mas acho que a forma que eu consigo me expressar aqui agora é dessa visão biológica linear, vindo na horizontal e essa consciencial vindo na vertical agora, se unindo em um determinado ponto, e isso é valiosíssimo, cara. Isso só, por si só, já dá um sentido para a vida que cara, é incomensurável. E é realmente falar de preço aqui fica realmente sem sentido algum. Bom, mesmo sem entender e visualizar essa metáfora que você criou agora, eu diria que, sei lá, 10%, talvez 20% da população do mundo já sacou esse valor, já sacou essa situação, que é precioso, não só a vida humana, como autêntica líder e responsável maior pela condução do planeta como um todo. O que esses 20% ainda não entenderam é como convencer os outros 80% a atuar e de que maneira atuar de maneira mais eficiente. Ainda não encontraram. Agora, aqueles outros 80%, 60%, 80% que está lá atrás, etnocêntrico e egocêntrico, não está enxergando isso, né? Com relação a valor, bom, me ocorreu também a grande frase do Oscar Wilde, há mais de 100 anos, ele falou lá atrás, hoje em dia todo mundo sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. Há 100 anos ele disse isso, continua valendo, né? Continua valendo. Mas olha que interessante, voltando um pouco para a nossa seara que a gente gosta muito. Em todo e qualquer processo de canalização, então vamos abrir o leque para canalização, e comunicação com espíritos, comunicação com extraterrestres, comunicação com qualquer outra coisa que venha, qualquer entidade inteligente exterior a nós, todas elas prezam o valor da vida humana, todas elas, todas. Existem, inclusive, trechos em que se diz, o próprio Robert Monroe chegou a dizer várias vezes, eu vou parafraseá-lo e vou mutilar o que ele está falando, mas a ideia era essa. Algumas dessas almas lutam para vir aqui, adoram vir aqui, apesar de todo esse sofrimento e tal, porque é uma escola única, é uma oportunidade de ouro, como você colocou aí, e todas prezam isso. Quem está olhando de fora já sacou faz tempo. A maioria de nós aqui é que não sacamos ainda. Mas estamos olhando, e talvez o que dá esperança, eu acho que é um pouco do que você falou, esse salto exponencial, que a gente vê acontecendo em várias áreas. Olha o que é evolução tecnológica, em qualquer uma das frentes. No momento em que ela entra num processo de disseminação, para usar um termo atual, de viralização, o processo deixa de ser geométrico e passa a ser exponencial, em qualquer área. Então, a esperança é essa, a informação chegará e talvez a mudança chegará, talvez rapidamente. Nós vamos ter que lutar contra a onda gigantesca, o tsunami histórico da destruição, da separatividade, de olhar o externo como alguma coisa que eu tenho que usufruir antes que eu morra, o máximo possível. Esse tsunami vem desde sempre. Nós estamos lutando contra, encontrando barreiras, polders aqui, o maior número de artifícios possíveis. Mas o número de pessoas de olhos abertos que estão sacando isso só tende a aumentar. Elas precisam se encontrar e se coordenar para escolher as melhores alternativas para a gente poder contrarrestar o que está vindo aí. Cara, e você mencionou uma coisa que é fundamental, realmente, essa questão da visão predatória, né, que nós temos, ela é fruto, realmente, é um resultado da visão materialista, né? E volto a dizer, é sempre bom frisar que não é a visão materialista no sentido popular, né, da pessoa que pode comprar coisa, é materialismo no sentido de que só existe a matéria, ela é fundamental, não existe nada além da matéria em si. Esse é o preço que nós pagamos por ter adotado essa cosmovisão do universo, né, cara? Então,
realmente traz um ônus para nós, assim, muito, muito pesado, cara. Então, realmente, a gente tem que fazer essa migração, precisamos fazer essa migração do universo materialista para um universo mais consciencial, né? Pode dizer, depois eu queria falar outra coisa, mas pode ir. Não, só uma coisinha que eu acho que é legal, você me deu um flash aqui. É muito difícil para nós, para as sociedades em geral, tão imersa num sistema em que precifica tudo. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Não é só da roupa, mas é do plano de saúde. É do... Experimente morrer hoje, para ver quanto vai custar um enterro, um caixão, uma indenização. Tudo está precificado. É muito difícil sair disso. É muito difícil sair da parte da precificação e ficar eminentemente no valor da coisa. No valor. E muitas coisas têm valores inestimáveis, sim. Não foi criada à toa a metáfora e a expressão. Sim, né? claro. E por mais que seja assim, para a gente conseguir funcionar, a gente teve que criar esses mecanismos, mas, como sempre, acabou pendendo demais para um lado. Exato. Então, a gente está pagando as consequências. Olha, até as metáforas que a gente usa. Estamos pagando o preço. Até isso, é difícil escapar, né? De tão imerso que a gente está. Mas acho que uma forma de escapar disso, que já está ocorrendo, já estamos nesse processo, é o que você mencionou agora na parte da curva que ela está exponencial, que é justamente o papel da tecnologia, né, cara? Então, acho que a tecnologia acaba dando para a gente oportunidades, a gente parar para pensar o que a gente está fazendo realmente. E nos dá como ferramental metáforas para que a gente consiga analisar o universo no qual estamos inseridos de uma outra maneira que até então era impensável. Então, por exemplo, né, coisas como Matrix, né, o filme Matrix acabou abrindo novos horizontes para a gente questionar a nossa própria realidade. Depois, você tem a realidade virtual nos dando mais munição para isso. Agora, recentemente, com as últimas notícias do Facebook querendo agora investir no meta-universo, o que seria transformar a rede social em um universo completamente virtual, onde você estaria ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, consumindo, vivendo, né? Então, assim, lógico que aparentemente assim parece uma coisa meio apocalíptica, mas nos faz pensar muito profundamente se a gente está pensando já em fazer coisas desse tipo. Não seria possível a gente já estar vivendo uma realidade muito similar, ou seja, como metáfora, você consegue fazer esses links de uma forma muito mais fácil. Todo o paradigma computacional acabou nos fornecendo um ferramental para fazer esses links, né, com a realidade, sei lá, fundamental, se é que eu posso dizer assim. E, então, eu acho que a tecnologia vai nos permitindo, nos dando mais ferramental para entender, inclusive, o que seria de fato a realidade primeva, né, a fundamental, a que vem antes de tudo, né? Eu acho que a tecnologia está fazendo isso com a gente. Então, a coisa caminha realmente e acelera cada vez mais nessa direção. Me parece inevitável, aí, em algum ponto lá na frente, a gente unir consciência com tecnologia de forma indistinguível. E, a partir dali, sabe-se lá o que a gente vai fazer com essas coisas todas, né, cara? Eu acho que... O universo não é o limite. Eu acho que isso vai acontecer. De novo, não é uma questão de se, é uma questão de quando. E a segunda questão é, quanto de nível de consciência planetário nós vamos estar nessa ocasião para poder fazer um bom usufruto disso? Porque, de novo, a tecnologia em si ela é neutra. O que a gente faz dela é para bom e para ruim. Vamos dar um exemplo básico, banal. O Brasil tem um monte de problemas no mundo, mas tem talvez o melhor sistema de banco eletrônico do planeta. É melhor, não tem ninguém que se compare. A gente criou uma ferramenta chamada Pix, que é genial, que nos permite fazer transações instantâneas sem ter uma série de passos burocráticos. Bárbaro. Ao mesmo tempo que isso é genial, a nossa bandidagem já encontrou uma maneira excelente, genial de tirar proveito disso. Então, a maneira que compromete o desenvolvimento da tecnologia e limita e restringe. A gente tem esse problema. O Facebook é genial, para usar um exemplo, é genial, mas ele nos permite aprender coisas, fazer universidade, trocar informações geniais e também disseminar informações ruins, construir uma bomba atômica caseira, tudo é permitido lá dentro. Né? Era a intenção de quem criou? Não era. Mas a partir do momento que a gente abre o leque, todo o nível de consciência nosso deságua ali. Então, esse é o problema. Como estaremos na época da singularidade, que é o outro tema que vai ter. Agora, outra coisa que você estava falando me ocorreu,
a gente já foi capaz de criar um universo nosso local. A nossa internet é um universo. Qual é o limite da internet? Ela está entrando coisas ali o tempo todo, está se expandindo em clusters iguaizinho. Tem galáxias lá dentro, tem tudo. A gente pode fazer várias similaridades com coisas, galáxias, planetas, tem de tudo ali. Coisas destruindo-se, criando-se o tempo inteiro, né? É um universo que nós criamos, totalmente interno. E é um interno que não é interno nosso, é um interno dentro do externo, que é mais louco ainda, dentro das máquinas. Olha que louco isso. Muito maluco, né, cara? Mas é sensacional, porque vai dando suporte para que a gente consiga pensar de uma forma diferente, né, cara? E eu acho que muito dessa problemática do beco sem saída que você mencionou no início, né, dos inúmeros becos sem saída que nós vamos encontrando, eles também advêm muito da falta de visões alternativas, visões paralelas, ou por apego a essas visões tradicionais, né, essa forma tradicional de se enxergar o mundo, que é o mundo através do materialismo, o mundo através da precificação, um mundo que não considera que há nada além do nosso campo de percepção, né? Então, essa falta de uma alternativa à altura, né? Sem que recaia no mundo esotérico, usando a palavra no sentido mais pejorativo possível, né? Que é o mundo do faz de conta, o mundo da imaginação, onde as pessoas tendem a ser muito românticas, etc., né, cara? Mas, ao mesmo tempo, dando um suporte de uma linguagem, de uma alternativa viável, né, que se utiliza da racionalidade, como forma, inclusive, de erudir o mundo completamente irracional que nós temos, né, eu acho que vai ser a única solução para a gente conseguir fornecer que essa elite consensual, intelectual, que também você gosta de mencionar, consiga se utilizar desse tipo de exemplos, né, para que a gente tenha alternativas e pense, poxa, não, realmente a vida pode ser diferente, existem alternativas, existem formas paralelas de se pensar, né? Mas ainda é realmente, como você sempre menciona, uma coisa muito elitizada, pouca gente ainda menciona a respeito disso. Bom, esse canal é um exemplo disso, né, cara? Você tem poucas pessoas seguindo, né, assuntos que não interessam a esmagadora maioria das pessoas, mas estamos aqui firmes e fortes. Mas, por exemplo, deve ter, olhando pelo outro lado, deve ter vários desses tipos de canais com pouca gente, mas essas poucas pessoas multiplicadas, né, a gente precisa se encontrar, né? Te ouvindo agora, me veio uma ideia bem interessante, que é o seguinte, quando a gente pensa na urgência da transformação, às vezes dá um certo, puxa, não vai dar, né? Um certo de sabor. De sabor não é a palavra, mas uma certa desesperança. Puxa, não vai dar tempo. A COP26 agora vai tentar falar, olha, vocês falaram que vão reduzir 1,5 grau até 2050, ninguém fez nada em 5 anos. Como é que vamos fazer? Já passaram-se 5 anos. Então, a ideia é que não vai dar tempo. Mas, por outro lado, o que me ocorreu agora é o seguinte, realmente, a parte teórica sempre existiu. Vamos lá, vamos pegar a parte teórica mais crua que existe. Tivéssemos como humanidade seguido os 10 mandamentos, que é muito cru, tá? Uma teoria muito crua. Mas tivéssemos seguido os 10 mandamentos, você está aí? Sim, estou aqui. Certo? Estou aqui. Oi, voltou. Aconteceu desse lado, agora aconteceu daí, né? Não parou em momento nenhum eu falando? Não, eu não percebi nenhuma mudança. Tá, o seu congelou, então eu estou falando. Tivéssemos seguido os 10 mandamentos, o mundo estaria, teoricamente, numa situação melhor. Teríamos um mínimo de respeito ou tolerância com relação aos demais. Não temos. Não faltam textos, não falta a teoria de como a gente deveria se comportar para viver melhor. E por que não saímos da teoria para a prática? Por uma série de razões, nível de consciência, uma série de coisas. Mas o que me ocorreu agora é, por que dá essa desesperança? A gente pensa assim, não vai dar tempo, porque demora, esse processo de maturação demora. E demora mesmo, demora. Nós somos testemunhas disso, quem está ouvindo aqui é testemunha disso. Demora para crescer. Mas, te ouvindo, me ocorreu uma coisa que a gente também já colocou. Se as pessoas tiverem a oportunidade de ter experiências transcendentais, talvez isso se acelere. Sim. Então, a gente precisa proporcionar, a elite precisa proporcionar, talvez, me ocorreu agora, a oportunidade das pessoas experimentarem coisas, vivências transcendentais. Aí talvez elas se choquem, aí talvez elas tomem um chacoalhão. Com certeza. Né? Porque só pela teoria, não, aquela história do pessoal da Índia, peraí, a Índia é país, peraí, eu passei
milênios sofrendo nessa miséria que estão agora que a gente é o hub mundial dos computadores, agora a gente está ganhando uma graninha e descobrimos minas de carvão aqui, vocês querem dizer, pare as máquinas, na nossa vez, claro que eles não vão querer. Mas não, eu concordo contigo, né, cara? Mas, assim, por outro lado, eu acho que também existe um apego à visão adquirida, que ele é muito grande, né, cara? Aquela questão que também eu gosto muito de mencionar, que o nosso corpo sempre se preza, né, pela manutenção da energia, né, cara? Ou seja, a gente tende a se acomodar numa zona de conforto e não sair dela. Então, eu acho que muito disso, inclusive, muito da ciência, ou melhor dizendo, muito dos cientistas, né, para justamente nessa dimensão de que, olha, já estamos aqui com uma visão de mundo consolidada, que é essa visão materialista, esse universo metafísico não existe, não faz sentido algum, então eu não vou nem perder o meu tempo ouvindo você. Eu acho que esse é um problemaço que nós temos, porque ficamos muito petulantes, muito arrogantes com esse tipo de visão, esse tipo de sensação que ela é completamente ilusória. Já conhecemos tudo, já sabemos pacas, temos aí uma quantidade de conhecimento acumulado ao longo dos séculos que é avassaladora. Então, o que você está me dizendo me parece infantil, me parece nonsense. Então, por que eu vou perder meu tempo ouvindo você? Tchau, não quero saber da sua ideia alternativa, não quero saber o que está acontecendo com você. Eu não quero saber sobre uma experiência transcendental que você vai mencionar para mim, porque isso não existe. Então, já construímos esses muros, ao invés de derrubarmos eles e construirmos pontes, né? Esse eu acho um problemático, cara. Eu acho muito difícil de você, como diria o nosso grande filósofo Formiga, largar o osso, né, cara? Complicado. Sair dessa visão confortável de que a ciência e a tecnologia nos proporcionam tudo o que nós precisamos para conseguir ultrapassar essa fronteira em direção ao desconhecido para muita gente, os mais materialistas, os mais tradicionais, eles simplesmente nem consideram que isso é possível. Mas eu acho que sabe o que vai ajudar, por incrível que pareça, a sua amada, idolatrada tecnologia. Eu digo o seguinte, quando você colocou paredes, eu vou colocar como grande transatlântico. O grande transatlântico do materialismo não quer saber de botes, salva-vidas, não. Nós estamos aqui, nós dominamos o oceano e vamos embora. Nós que tocamos todo mundo. Mas, lá na década de 60, começou os pequenos furos, quando o pessoal começava a falar em realidades alternativas, com as substâncias holotrópicas e outras coisas vindo. Marilyn Ferguson vem com a Revolução Aquariana e fala de um outro mundo que o pessoal começa a trazer. Ninguém mais lembra, mas Findhorn continua funcionando. Essas coisas continuam funcionando. Onde eu quero chegar? O grande transatlântico começou a ter furinhos, hoje tem rombos gigantescos. E a tecnologia tende a explicitá-los. Ela vai deixar esses rombos tão grandes que os cientistas com C minúsculo vão ter que dizer, realmente, a gente só vai reinar na nossa tribo aqui. Mas a nossa tribo não dá conta da tribo total, de todo esse espaço aqui. Eu não sei porquê, eu tenho confiança nisso. Os rombos nesse grande transatlântico materialista, que a ciência nos fez navegar nos últimos séculos, tem rombos hoje que são... Quando você vê o Michio Kaku num programa de televisão dizendo, eu não sei o que é isso que vocês estão mostrando, já é um avanço. Sim. Porque ele diz que não sei é diferente de qualquer um deles, e ele, inclusive, há alguns anos dizendo, isso é perfeitamente explicável. Isso é perfeitamente explicável, e não é assim. Eles, ao reconhecer que já não consegue dar uma explicação na hora, ao vivo, ele já está reconhecendo, claro, ele não vai saltar diretamente, é um OVNI, é uma coisa de outro planeta. Ele não pode fazer isso seria irresponsável. Mas ao reconhecer isso, como uma série de outras pessoas, cientistas com C maiúsculo, o grande transatlântico está furando. As paredes estão dissolvendo. Sabe o que vai ser? Você vai lembrar disso. Você é mais jovem que eu, você não vai lembrar. Parecia que a gente ia viver eternamente na Guerra Fria. E que aquele maldito muro nunca ia cair. Cara, de repente, caiu como se alguém soprasse. Então, as bases vão minando, sabe? A coisa vai correndo por baixo, um dia vai tombar. Hoje parece intransponível. Eu acho que daqui a pouco os rombos vão ser tão grandes que o bicho vai a pique. O bicho vai a pique de uma maneira... E vai ser muito interessante.
cabe a nós, eu, você, as pessoas que estão aqui, já preparar as estruturas para aquilo que virá substituir depois, para que a gente não fique muito perdido. Aqueles que, quando isso ruir, muita gente vai ficar perdida. Vamos chegar, muita gente vai ter que ter essa responsabilidade de chegar, olha, existe uma estrutura que a gente pode colocar no lugar. Vamos construir juntos? Com certeza. Com certeza, e você mencionou uma coisa que realmente eu me lembro, né, que era do Muro de Berlim, realmente nos pareceu uma eternidade, né, cara, que viveríamos para sempre naquele mundo dualista, né, cara, mas dualista e, infelizmente, extremamente competitivo, né, cara, belicamente competitivo. Mas, cara, de fato, realmente existe esse aspecto que eu acho que é o da... A gente tem essa sensação, carregamos essa sensação de que as coisas não mudarão, né? E, de repente, a coisa muda de uma hora para outra, né, cara? Eu acho que, realmente, a tecnologia ela tem esse potencial para nos prover não só das ferramentas em si, né? Mas dessa forma da gente realmente repensar a vida através de melhores metáforas, né, cara, que nos aproximem mais da realidade propriamente dita, né, cara. Então é muito louco, porque nos encaminhamos para um universo virtual para conseguir explicar o real. Sabe uma coisa que a gente subestima? A nossa capacidade de criatividade. A gente é muito criativo. A gente tem que dar voz a essas pessoas que têm. Vamos lá, vamos voltar um pouco do Muro de Berlim. O que aquilo representava? Aquilo representava a incipiência da Terceira Guerra Mundial. Era aquilo que aconteceu. Não faltaram livros de ficção científica, não faltaram mensagens de criaturas supostamente extraterrestres dizendo vai acontecer e tal. Não faltam mensagens canalizadas dizendo em vários planos de ocorrência, em vários metaversos aconteceu e as consequências são essa. Enfim, eu mesmo passei a minha infância dizendo eu vou morrer queimado no inverno nuclear. Eu tinha certeza disso. Como é que aquilo veio abaixo daquele jeito? Os criativos, que não... Quem aparecia? Apareciam os grandes líderes, o presidente aqui, o Khrushchev ali. Quem estava por baixo, os burocratas por baixo, os diplomatas, sabendo como a coisa ia sendo corrida por baixo, perceberam criativamente. George Kennan foi um deles. Deixa estar, vamos cozinhando em banho-maria. O socialismo não se sustenta, ele mata a criatividade. Cedo ou tarde eles vão tombar. Tombaram como castelo de cartas. Ninguém imaginava isso. E a Terceira Guerra Mundial, por destruição nuclear, não veio. Era uma das coisas mais certas que a gente tinha. Não veio, cara. O arsenal está aí, as armas estão ali, eles estão tentando guardar, tá, mas não veio. O risco hoje é outro. Existe, ainda existe. A nossa capacidade de criatividade é gigantesca. A gente tem que dar vazão a ela, colocar no cenário as pessoas que têm isso e apoiá-las. Apoiá-las e fazer os planos, fazer os projetos se concretizar. Eu concordo exatamente com você, cara, mas eu queria voltar um pouquinho aqui agora à questão do instinto, cara, e do papel do instinto na natureza e na gente, porque a gente tende, né, a arrogantemente achar que nós não somos animais instintivos. Aliás, tendemos a achar que nós nem somos animais, né, cara? Então, imagina animais instintivos, né? Imagina, longe de nós, né? Mas quão é importante isso e quão é arrogante da nossa parte achar que estamos despertos. Porque é como esses momentos icônicos, né, cara? A queda do mundo de Berlim, de repente, uma realidade completamente nova surge a olhos vistos, né, cara? É como se a gente estivesse acordando de um grande sonho, né? Um pesadelo, na verdade, né? Nem um sonho, né? Porque foi uma era horrível, uma era todinha, né? Anos e anos que foram vividos com medo, onde o medo imperava, né, cara? Então, eu acho assim que a qualquer momento é possível que se descortine na nossa frente, né? Todo um campo de possibilidades que até então não eram pensados, porque a realidade não permitia isso, né, cara? Então, eu acho que isso tem muita ligação com o instinto, nesse processo aí de bilhões de anos, de uma vida reativa, uma vida realmente pegando os animais como seres que... Um animal, quando... eu acredito muito que o animal sofra, isso é evidente, você percebe isso. Mas o animal, ele é a dor, ele é o sofrimento. Ele não está parando para pensar, poxa, mas por que eu estou sofrendo? Por que isso está doendo? Qual que é o meu papel nessa dor? Por que eu estou aqui nesse... Né? Qual que é o sentido dessa coisa toda? O animal não passa por esse tipo de experiência.
E eu acho que nós, seres humanos, em diversos níveis, também agimos assim. Somos assim a maior parte do tempo. Dificilmente nós botamos a cabeça para fora desse universo assim e falamos, opa, peraí, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou nessa cama de hospital? Por que a minha vida não dá certo? O que está acontecendo comigo? Onde é que eu estou inserido, né, cara? Então, o aspecto instintivo, ao longo desses 3,5 bilhões de anos, ele inclui a gente. Não exclui, né? Ele inclui, fazemos parte disso. E o quão é importante a gente fazer esse exercício de colocar a cabeça para fora, né? E o ponto que isso é emblemático para esse momento em que vivemos e importante ao mesmo tempo, né, cara? Eu acho que esse é um ponto bastante importante dessa discussão toda aqui entre nós, cara. Essa questão do porquê a maioria não se pergunta dos porquês das coisas, é porque eu acho que talvez a resposta já esteja internalizada, ela é terceirizada. Eu estou aqui porque a sociedade não funciona, porque minha família não presta, porque o governo fez isso. Assumir a responsabilidade, a sua devida cota de responsabilidade, continua sendo para poucos. Continua sendo para poucos. Esse é um ponto. Outro ponto que você falou que eu acho que era legal, puxa, eu devia ter anotado também. Você pega aqui. Diga, vai falando. Que eu... Não, viu como é importante anotar também. Mas eu estava fascinado com o que você estava falando, aí eu fiquei. Mas já vem. Eu estava falando sobre o aspecto instintivo, né, ao longo dos bilhões de anos. Lembrei. O grande Antônio Damasio, neurocientista português, ele diz, ao contrário do que a gente assimilou e reverbera boca fora, nós, seres humanos, não somos criaturas racionais, somos criaturas eminentemente emocionais. Tá? E pior, e a gente já discutiu sobre isso, a gente é emocional e escravo dos hábitos. Que se fôssemos racionais, não estaríamos no buraco que a gente está hoje. O que a gente precisa disso é um pouco mais de racionalidade, né? De não testar a mesma fórmula 100 vezes, dando errado, e a gente insiste na mesma forma, achando que na 100ª vai dar certo. Então, os hábitos, juntando o instinto, os hábitos que a gente foi criando, um pouco no que você falou, por causa da preguiça, pela poupança de energia, por uma série de coisas, e por se levar por emocional. Fala primeiro o límbico, o neocórtex é o último que vem. O neocórtex é aquele que lamenta a besteira feita. Por que eu abri a boca naquela época? Ele vem depois. Pode ver. Primeiro vem o murro, vem o dinossauro, o reptiliano. O límbico vem junto com toda a raiva, junto, e o neocórtex é o que lamenta. Depois, como é que eu vou pedir desculpa por essa besteira que eu fiz? Essa ordem. Mesmo. E como é que a gente inverte isso, né, cara? Fazendo esse eu achei. O córtex fala, opa, antes de mais nada, vamos pensar. Essa freada, Mas é muito disso, né, cara? Então, eu tenho muito essa sensação de que talvez um grande momento em termos de civilização planetária como esse, da queda do muro de Berlim, também ocorra em nível consciencial. A queda do muro do materialismo, a queda do muro de nossas percepções equivocadas a respeito da vida, né, cara? Talvez isso ocorra de uma forma, como a gente já abordou também há muito tempo atrás, nos primeiros episódios sobre o 100º macaco, né, cara? Você realmente conseguir angariar aí pessoas, não a totalidade delas, mas uma quantidade o suficiente para que essa grande onda comece, né, cara, e influencie as outras pessoas. O grande problema está lá atrás, já foi detectado, o problema já foi detectado. A gente padece por essa ideia da separatividade. Né? Eu e os meus e o outro. Então, enquanto existe eu e o outro, a gente tem esse problema. Por isso que eu acho que ou vai ser na dor, isto é, a gente vai ter que esperar uma série de pessoas, como aconteceu comigo, foi na dor, foi errando muito, olhando, aprendendo como você, errando até o dia, acordei, despertei, legal, agora vamos atuar de outra maneira. Como a necessidade urge, talvez essa ideia de criar condições para que as pessoas experimentem, se elas experimentarem, se elas tiverem com mais frequência, aquelas experiências de pico em que elas se sentem uma com o outro e ataquem essa ideia da separatividade, porque essa separatividade é que nos corrói todo. Eu contra os outros, eu e os meus. A ideia a competição, por que a competição tem que ser com o outro? Por que num jogo tem que ser eu contra o outro, eu versus o outro, né? Não, a gente não consegue. Quem conseguiu perceber isso, o próprio viver começa a perder certo sentido. E é um processo que tem que decantar.
um condicionamento, como você falou, de milênios ou de décadas numa vida humana, demora para ser devidamente estruturado, elaborado e decantado, para ele ser bem consolidado. Senão vai ser só uma experiência de pico, tá, volto e vou filtrar da mesma maneira que eu filtro o mundo. É a minha turma que interessa, o resto não, e não importa. Então, é tudo ao mesmo tempo, é um processo educacional, é um processo educacional cognitivo, é um processo educacional espiritual, e é um processo de provocar nas pessoas essa experiência. Nós não somos separados, nós somos uma coisa só. E, de novo, lembrando para as pessoas que, olha, que imagina, se a pessoa viveu a vida inteira, o mundo que existe é esse, você quer me tirar isso, para onde eu vou? Nós temos que mostrar para elas, nós não vamos te tirar isso, nós vamos mostrar que isso não é tudo, isso não é nem o mais importante. Mas quem viveu a vida inteira achando que isso é o mais importante, ou, no pior dos casos, isso é o único que existe, é claro que vai ficar em pânico na menção de que isso possa não ser verdade. Na menção. Exatamente. E como a gente confia muito em nossas próprias percepções, né, nós nos achamos muito, né, cara? Achamos que nossas percepções são perfeitas. Como é que você vem me dizer que existe algo além daquilo que eu percebi a minha vida inteira? Você está querendo me enganar, obviamente, né? Porque também tem esse problema, né, cara? As pessoas acabam ficando com o pé atrás porque, né, foram tão enganadas que existe esse aspecto aí. Opa, peraí que surgiu uma janelinha aqui. Surgiu uma janela aqui, não sei de onde, mas tudo bem, já arrumei aqui. Aqui não, tá tudo bem. Meu computador tá criando vida própria aqui. Acho que o momento de singularidade vai acontecer entre nós, né, cara? Antecipou-se, não vai ser 2029, vai ser hoje. Mas, nossa, até me perdi aqui agora que estava falando. Está falando das pessoas... puxa. Sem troca, impressionante. Mas, assim, eu acho que muito dessa questão do sono, né, do sono do instinto, né, essa questão do sono do instinto, como a gente precisa sair disso, né, e acaba sendo muito até cultural, porque consagrado, inclusive, uma música famosa aí, que é do Zeca Pagodinho, o Deixa a Vida Me Levar é a vida instintual, em outras palavras, né? E a gente muito, em termos de cultura aqui no Brasil, principalmente, né, isso é no geral, mas não é só no Brasil, mas a gente peca muito por esse tipo de narrativa, né, cara, onde nós estamos à deriva em um grande rio que está nos levando para algum lugar e não sabemos nem onde que é esse destino, né, cara? Então, eu acho que o mote desse episódio de hoje é justamente, tipo, opa, peraí, estamos nesse rio, estamos à deriva, o que nós podemos fazer para entender para onde nós estamos indo, tomar as rédeas, né, dessa navegação e entender qual é o nosso papel no meio dessa história toda, desse trem que já está andando, né, cara? Então, esse é o grande desafio que a gente precisa mudar. Eu acho que eu lembrei o que você estava falando. Você estava falando que a gente as pessoas em geral, e nós em particular, fomos tão enganados. É verdade. Tudo. Pelo não tangível, pelas religiões, pelas coisas que a gente fica com o pé atrás. Eu prefiro confiar naquilo que os meus 5 sentidos me garantem, porque foi assim que eu sempre sobrevivi. Isso aqui eu tenho certeza que existe. O resto eu não sei. O que é perceptível. O subjetivo é pessoal, é muito complicado, mas ele existe. Mas acaba caindo muito naquilo que você acabou de falar, realmente, de que não estamos propondo aqui que tudo que você conheça vai ser tirado de você. Não. Você vai continuar com essas coisas, mas os seus horizontes vão se ampliar muito. Ou seja, você vai continuar essa vida aqui que nós temos, né? Temos que pagar contas, temos que trabalhar, não vamos deixar de fazer essas coisas. Porém, a perspectiva ela amplia grandemente. Então, talvez seja um pouco desse medo de perder o que já se adquiriu com muito custo. Quando na verdade não é isso. Isso é fato. Outro ponto que também me veio agora te ouvindo é como convencer as pessoas a sair de um eu e de um pequeno grupo de nós para um grande nós. Porque a pessoa vai falar que eu vou reconhecer isso. Peraí, você está querendo que eu faça parte dessa tribo total aqui? Gente que eu não conheço, gente que historicamente disseram para mim que são meus inimigos, disseram para mim que não funciona bem. Como é que você quer que eu abra mão? Como é que você quer que eu abra mão disso daqui? E vou confiar em quem? Outras pessoas vão me liderar? Que papel eu vou ter nisso? Então, tem todo o processo educacional, de novo, educacional cognitivo, educacional espiritual, educacional financeiro, para trazer todo mundo para esse grande transatlântico, não esse que está afundando, mas o grande transatlântico da Arca de Noé, que vai conseguir navegar todos os oceanos juntos. Esse é o grande desafio. A
gente já falou sobre isso. Como reconhecer líderes globais, né? Eu estava vendo uma palestra hoje que o Erving Laszlo, que é um gênio, o cara que criou o Clube de Budapeste, que é genial, a gente passou o livro dele, ele estava falando, puxa, em 1995, o Mandela criou o grupo dos The Elders, quer dizer, os mais velhos. Ele, o Bill Clinton, o Fernando Henrique, uma série de gente para pensar o mundo e tal. Legal, a gente precisa dessas referências, dessas pessoas que poderiam sentar juntas, que a gente tirasse um pouco do rótulo que elas têm, não é político, não é brasileiro, não é Dalai Lama, e poder reconhecer, não digo outorgar a eles, mas reconhecê-los como aquelas pessoas que vão nos dar um retorno para nos orientar retroalimentado. Eles não vão dizer o que a gente tem que fazer, eles podem nos dar ideias. Talvez eles interpretem melhor essa realidade que a maioria não está enxergando. Porque, de uma maneira ou de outra, a gente funciona assim, a gente funciona com lideranças, e as lideranças podem ser muito positivas. Sim. São papéis que as pessoas têm que assumir. E o que acontece na sociedade, principalmente na base etnocêntrica e egocêntrica, o líder, ou aquele cara que eu botei lá, eu reconheço, ou eu não reconheço ninguém. Então, esse é o X da questão. Como transformar o pequeno nós em um grande nós, de tal maneira que essas pessoas não se sintam desmerecidas, despreparadas, desconsideradas, rebaixadas. Esse é o outro X da questão. Essa equação, como você falou, tem X, Y, Z e vai, fatorial, cubo ao quadrado. Mas, cara, na verdade, eu acho que assim, um grande problema aqui, cara, que é o episódio inteiro, basicamente, é a questão realmente até tá presente no título, né, cara? Qual que é o valor, né? Temos um problema com a questão da valorização, né, cara? Que ela é proporcional ao que se percebe, né? E aí ferrou, porque a maneira como nós percebemos, ela é completamente fragmentada, né, cara? Completamente enviesada. E esse é um problemático que nós temos, né? Então, por que eu falo isso? Porque a gente não valoriza os outros animais, não valorizamos o que temos ao nosso redor, não valorizamos, às vezes, as pessoas que estão conosco, próximas de nós. Por quê? Porque não valorizamos a nossa própria vida, né, cara? Então, eu acho que a valoração ele é fundamental, e para que ela ocorra, tem que se ampliar os horizontes necessariamente. Não vai ser dentro do mesmo paradigma que a gente vai conseguir achar as soluções. Vai ter que se quebrar essa parede grossa aí, não tem jeito, para achar outras formas de você conseguir adicionar valores que até então não estavam sendo considerados, e aí sim o preço passa a ser mais alto, porque por enquanto fica muito barato, né, cara? Assim, sua vida não vale nada. Vale o quê? O celular na esquina, um troco que na sua carteira que não estava condizente com aquilo que eu esperava, enfim, está realmente tudo muito sem valor. É impressionante. O valor de uma hora de trabalho, quanto vale uma hora de trabalho? Quanto vale uma hora de um médico no hospital? Quanto vale... Agora, a boa notícia, porque não é tudo ruim, a boa notícia é não faltam bons mapas, não faltam boas cartografias para a gente sair do buraco. Elas estão aí, para todos os gostos. E uma não é melhor que a outra. Para aquela velha pergunta, qual delas é melhor? Todas servem, todas vão servir, dependendo da circunstância, do momento, mesmo porque o mundo inteiro, a única coisa que o mundo tem em comum, na verdade, nem isso. Eu ia falar que a única coisa que o mundo tem em comum é o calendário, mas nem isso. O judaico está no ano 5000, nem isso. A única coisa que a gente tem em comum é que estamos agora, nesse presente juntos. O resto, a gente difere em tudo, a gente está em circunstâncias diferentes. Somos seres humanos e tal, e é o que nos une, é o que nós somos. Mas estamos em circunstâncias diferentes. Então, serão necessárias cartografias diferentes para a gente navegar até conseguirmos um grande mapa, uma grande bússola que vai orientar o novo buque a ir embora. Um belo trabalho, que está sendo feito já. A boa notícia é que está sendo feito. Sim, não, com certeza. Mas a questão é justamente de ter um senso de direção, né, cara? Porque esses mapas se juntarem e não haver um norte em comum, cara, a gente vai continuar se degladiando e brigando por terras alheias, né, cara? Sem seguir um rumo onde todos estejam se dirigindo para o mesmo lugar, né, cara? Então, assim, existe um lado bom da riqueza, da pluralidade, né? Mas ela não pode ser tamanha ao ponto de a gente não conseguir conversar, não ter uma base em comum, que é de um acordo, um entendimento mútuo. Se nem isso for igual, a gente se ferra muito. E aí eu acho que a ciência e a tecnologia possuem um papel fundamental nessa questão, porque independentemente de onde você esteja, elas funcionam igual, nos dão parâmetros iguais.
os quais eu não considero os últimos, né? Muito pelo contrário, tivemos um episódio anterior aí falando sobre os limites da ciência e da tecnologia, né? Não é essa a questão, mas eu acho que eles nos dão uma base boa para falar, olha, a base é essa. A partir daqui a gente pode construir várias coisas, né? Mas a gente tem que se entender em algum nível, né? Então, porque senão fica realmente uma torre de Babel E essa fórmula, esse diagnóstico, teoricamente já foi feito. A gente já sacou isso. A gente não conseguiu aplicá-lo e sair dessas ruas sem saída, desses becos sem saída. Talvez a ideia seja o seguinte, como você falou, nós temos várias culturas, várias civilizações, vários momentos de circunstâncias diferentes, com nortes diferentes. Bárbaro. Então, a ideia talvez fosse, vamos lá, vamos pegar cada um dos nortes que existem, vamos ver para onde eles estão apontando, qual é a realidade do momento, vamos fazer uma projeção. É construtivo? Levará ao crescimento ou levará à destruição? No primeiro momento. Então, avaliar um por um. Se tudo der certo, se conseguirmos equilibrar o espiritual, o racional, o mental, chegaremos à conclusão de que alguns deles estão funcionando melhor do que outros, vamos juntando aos poucos, eliminando aquilo que não está servindo, até chegar no ponto ômega lá em cima, que a gente vai chegar no universo, não importa para onde a gente vai. Como diria o Capitão Kirk na Enterprise, nos próximos 5 anos, não importa onde a gente vai, vamos, tudo aqui está valendo, tudo é. No universo não tem norte, sul, leste, oeste. Né? Exatamente. Por enquanto a gente precisa, e a gente é escravo disso hoje. Pensando no que você falou, todas as culturas são escravas desse norte assumido, seja religioso, seja político, seja ético, seja como for. E a maioria não está nos levando à continuidade. A maioria está reforçando a ideia da separatividade e está levando a gente à extinção, haja vista o buraco que a gente está hoje. A gente teria que parar, analisar um por um, complacentemente, compassivamente, respeitosamente a todos, mas para poder chegar no discurso, é como eu falo sempre, a gente tem que baixar o discurso, conseguir conversar e crescer junto, para poder as pessoas entenderem, senão não vai dar. Mas assim, eu acho que puxando de volta pro título desse episódio, cara, tem a questão, eu acho que é uma balança entre a questão instintiva e a questão consciencial, mas a consciência só vem com responsabilidade, né, cara? É a assunção do seu papel, porque enquanto você permanecer como um joguete de forças alheias à sua vontade, realmente você vai ficar se debatendo de lá para cá sem assumir a sua responsabilidade. Então, acho que a principal coisa que eu concordo que muitas vezes assusta, mas é você um dia parar na sua vida e falar, cara, eu sou a construção daquilo que eu criei, eu sou a consequência das minhas crenças, eu sou a consequência daquilo que eu fiz, de um passado que eu construí para mim mesmo, e não fui uma vítima das circunstâncias, não foi, sei lá, o governo, ou a cultura, ou meus familiares que me colocaram no ponto em que eu estou agora. Eu sou a consequência disso, então, a partir de agora, eu vou ser mais responsável, vou agir conscientemente, vou querer sair desse universo instintivo, colocando a cabeça para fora da dimensão instintiva e assumindo o derradeiro papel que eu devo desempenhar como criatura inteligente nesse planeta, que, quiçá, como criatura inteligente dentro do espaço universal, tem a sua função de mantenedor e de filtro não, mas de válvula de escape para que esse universo conheça a si próprio através de nós, né, cara? Eu acho que esse seria o destino talvez mais palpável, individualmente falando, para que essa questão coletiva que você mencionou ocorra. A maravilha do universo está fora da caverna. Vamos para fora da caverna. Vamos sair da caverna. Exato, mas para você ter essa noção de que é preciso sair para fora da caverna, até você não tomar consciência disso, você vai achar que o outro que está fazendo essa proposta para você é um mentiroso, não é uma pessoa confiável, que está bom ali dentro da caverna, você está quentinho, você está protegido, não tem necessidade para sair da caverna. Uma série de questões que ainda fazem você ficar grudado ali, preso àquela carga completamente instintiva, né, cara, que faz você achar que aquilo que você observa, aquilo que você sente, aquilo que você capta da realidade à sua volta, já está definida, já está dizendo para você que isso é definitivo e não há algo que se fazer a respeito. É complicado isso. Não é fácil. A teoria é fácil. Por isso que a gente está conversando aqui, né, cara? Porque falar é fácil, agora vai executar, né? É outro papo, né, cara? Outra conversa.
muito mais fácil, obviamente, falar do que fazer. Porém, se não se fala também... Não, vamos falar e fazer, né? É preciso sair desse momento, cara, e falar a respeito, para que, inclusive, ideias melhores do que essas que nós estamos tentando conversar por aqui surjam a partir dessas, né, cara? Então, essa que é a ideia mais fascinante, é fazer com que, a partir dessas conversas, outras pessoas muito mais inteligentes, muito mais capacitadas do que nós, consigam montar seus legos em cima daquilo que estamos conversando por aqui e realmente terem esse poder de mudar as coisas muito além daquilo que nós estamos fazendo por aqui, né, cara? Perfeito. Falei demais. Ó, mesmo rouco. Mesmo rouco, falei pra caramba hoje. Tá louco. Foi bom. Estamos encaminhando aí já pro finalzinho, mas acho que é isso, cara. Valeu, né? Valeu, foi legal. Bons insights, bons insights. Muito bom. Bom, então queria aproveitar esse finalzinho, como eu sempre faço, para agradecer, né, aos seguidores, os velhos seguidores e os mais novos que estão chegando agora. Muito obrigado aí pela participação no canal. Então, né, por favor, fiquem à vontade para fazer os seus comentários, suas críticas, para, né, curtirem o vídeo, porque isso vai ajudando o canal a crescer cada vez mais. E é isso, cara. A gente se encontra aí na próxima segunda-feira com mais um episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço, cara. Boa, Roberto. Valeu. Até mais. Valeu, César. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.